Você acha que energia limpa é um grande negócio? Então tu vai se interessar pela empresa que eu vou te apresentar nesse vídeo, a AES Brasil. E vamos dar uma olhada aqui no Status Invest para eu te explicar uma coisa. Ó, se tu ver aqui só tem um ano de resultados. Se a gente for para a cotação, tem um pouquinho mais, mas a cotação mais recente dela é de 2019. E por que isso acontece? Será que é uma empresa tão nova assim, que nasceu há menos de 5 anos? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada no formulário de referência para entender o que está acontecendo. Está mostrando que a AES Brasil ela foi constituída em 2020. Na verdade, ela é uma nova holding do grupo AES Tietê. Então, ela foi realmente formalmente constituída em 2020, mas ela carrega todo um legado de uma empresa que já existia anteriormente. Então, por isso, a gente começa a dar uma olhada no formulário de referência, ver se a gente consegue achar informações um pouquinho mais antigas para a gente conseguir entender mais sobre essa empresa. Olha, aqui já mostra o que ela faz. Ela é uma das maiores companhias privadas que trabalha no segmento de geração de energia renovável. Ela trabalha em 3 segmentos hoje, que é o de energia hidroelétrica, eólica e solar. E a gente olhando aqui nessa apresentação, a gente vê que a carteira de produtos da empresa mudou bastante nos últimos 6 anos. Basicamente, antes ela só fazia geração de energia de fonte hídrica e aí nos últimos 6 anos ela mudou bastante, buscando acrescentar outras fontes, principalmente a eólica e a solar também, para reduzir a sua dependência da energia hidroelétrica. E ela segue na apresentação dizendo que ela consegue vender energia de forma mais barata do que os seus concorrentes, porque ela acaba tendo essa carteira justamente diversificada. Então daqui a pouco, quando uma fonte energética não está indo bem, ela consegue trazer essa energia vindo de outra fonte para conseguir entregar a energia contratada pelos seus clientes. E aqui tem alguns exemplos de algumas empresas até bem famosas, algumas empresas que estão na bolsa, como a Unipar e a Ferbasa, que são clientes da AES Brasil. Ela também mostra aqui projetos futuros que ela está pensando em investir em geração de energia através de hidrogênio verde. E o que é chamado esse hidrogênio verde? Ele é chamado verde porque no seu processo de consumo dessa energia, desse hidrogênio, não é gerado nenhum tipo de gás estufa. Então não é tão agressivo para o meio ambiente. Também é um tipo de energia que ela pode ser armazenada para uso posterior, o que também, quando a gente fala de energia, é algo que é bastante importante. Claro que é uma tecnologia que ainda precisa ser desenvolvida, mas a empresa já está inserida nesse mercado, já está apoiando projetos para conseguir, no futuro, conseguir ter energia vindo dessa fonte também. A gente pode ver que de 2019 para 2021 praticamente dobrou o lucro. Não chegou a dobrar, mas praticamente dobrou. E a gente olhando aqui em 2020, pode ver que em 2020 teve um resultado muito superior. Apesar da receita ser menor que 2021, maior que 2019, mas menor que 2021, o lucro realmente aqui em 2020, ele mais do que dobrou o lucro de 2019. Então, possivelmente aconteceu algum não recorrente aqui para ajudar esse resultado a ter esse salto tão grande e depois teve essa queda. Mas se a gente olhar e não considerar 2020, se a gente olhar 2019 para 2021, a gente vai ver que teve uma melhora, e eu já vou falar mais em detalhes de 2021, que foi um ano realmente difícil para algumas empresas geradoras de energia, e mesmo assim a empresa conseguiu entregar um resultado interessante. Claro, outra coisa que a gente tem que observar aqui, que a dívida também está aumentando. A dívida ali que em 2019 era mais ou menos de 4 bilhões, e em 2021 ela já está acima de 6 bilhões. Então é algo que a gente tem que ficar de olho no caso dessa empresa. E isso acontece porque os projetos dessa empresa são projetos bem grandes que exigem bastante investimento. Então é natural que empresas desse tipo, desse segmento, tenham dívidas altas, mas é importante a gente ficar acompanhando para ver se essa dívida não vai sair do controle. Porque muitas vezes a empresa até conseguiria administrar a dívida, mas aí daqui a pouco acontece algum fato adverso, alguma mudança regulatória na economia, ou outro fato, tipo uma pandemia assim, que não é previsto, e aí ela começa a ter problemas nos seus resultados, porque vê esse fator externo que ela não estava prevendo e aí atrapalhou, e aí empresas que têm geralmente muito mais dívida, elas sofrem mais nesses cenários. E antes de seguir olhando a empresa, eu queria te pedir, tá gostando do vídeo, tá gostando do canal, clica para se inscrever, não dói nada, é grátis, me ajuda a bater minhas metas de 2023 e cada vez mais eu consigo trazer mais vídeos para vocês. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa empresa não é tão conhecida assim, então pode ter pessoas que tu conhece
que vão ficar felizes de ver esse conteúdo. Obrigado pela ajuda e vamos seguir olhando aqui a empresa. A empresa segue falando aqui, ó, que em 2021 teve um ano complicado para a questão de geração de energia, porque o cenário hidrológico, e se a gente lembrar, por mais que a empresa tentou diversificar sua carteira, ainda tem uma grande parte da sua geração de energia que vem de hidroelétricas. E aí ele está dizendo aqui que em 2021 foi a pior condição do histórico desde o início de medição de longo termo do cenário hidrológico. Então, mesmo com esse cenário bastante adverso, que provavelmente impactou ali o lucro de 2021, que não foi perto do lucro de 2020, que tinha sido um lucro bem maior do que 2019, mas mesmo assim a empresa seguiu dando lucro. E olhando essa tabela fica bem fácil de entender. Olha a quantidade de energia de fonte hídrica gerada em 2019, em 2020 foi um pouquinho menor, mas olha como 2021 foi bem menor ainda. Claro, isso tem a ver também com a estratégia da empresa de diversificar suas fontes de geração de energia, mas também teve bastante impacto, que foi um ano bem ruim para a geração de energia de fonte hídrica, como a própria empresa já tinha falado anteriormente. E aqui a empresa está explicando o que eu falei para vocês. Isso se deve nas condições hidrológicas menos favoráveis, a estratégia da companhia de progressivamente investir em ativos eólicos e solares, para também minimizar o impacto dessa sazonalidade, que nenhuma empresa consegue controlar como é que vai estar o meio ambiente, que vai ter um impacto na geração da sua fonte hídrica, e também ela quer ter uma fonte de energia mais limpa. E aqui nessa parte do formulário ele explica, eu acho que é interessante eu falar para vocês, como ele falou aqui de forma resumida, como que funciona esse mercado de geração de energia elétrica. Então ele fala aqui, ó, que existe o mercado de ambiente de contratação regulada, que é o ACR, existe o ambiente de contratação livre, que é o ACL, e também existe o mercado de curto prazo, que é o mercado spot. Então, o ACR, o mercado de contratação regulada, é o que eu e tu, como pessoas físicas, estamos acumuladas. As geradoras de energia, elas vendem essa energia para as distribuidoras por meio de leilões e o preço é determinado pela ANEEL. Então, é tudo muito regulado, então a empresa não tem muita gerência sobre esse preço. Daqui a pouco está tendo um racionamento e o período de geração de energia é desfavorável, as tarifas se tornam mais caras para o consumidor. Então, a gente, consumidor, pessoa física, acaba pagando mais caro nesse modelo. Já no ambiente de contratação livre, como o nome já sugere, são contratos que são feitos entre duas partes, no caso entre a geradora e o consumidor, que podem combinar livremente, de acordo com alguns parâmetros, as regras de quanto de energia vai ser vendida, o preço e também o prazo de contratação de fornecimento dessa energia. Só que não é todo mundo que pode participar desse mercado. Ele fala aqui, ó, que são os consumidores livres e os consumidores especiais. O que considera consumidor livre é aqueles que têm uma demanda mínima aqui de energia e aí eles podem escolher quem vai fornecer energia para eles. Então acaba fomentando a competitividade. Então a empresa que não for muito competitiva vai acabando ficando para trás e isso acaba sendo bom para a economia como um todo, porque estimulando essa competitividade é uma tendência que os preços tendam a cair conforme maior for eficiente essa competição. E aí também eles falam que os consumidores especiais têm essa demanda entre esses níveis aqui de energia. E a regulamentação está mudando. Então o limite mínimo para participar desse mercado de regulação livre, ele tem diminuído como está sendo demonstrado nesse gráfico aqui, e isso é bom porque mais pessoas entrando nesse mercado de regulamentação livre, mais as empresas podem fazer as suas estratégias e aí as que tiverem melhor resultado vão acabar entregando um resultado melhor e fruto dessa competição toda existe uma tendência que os preços baixem para todos esses consumidores especiais e consumidores livres. E aí fugindo um pouco da análise da empresa, mas lembrando que custo de energia é um dos maiores custos de qualquer empresa, então se a empresa consegue ter um custo menor, possivelmente ela consegue vender um produto no final com um valor menor, então acaba sendo bom para todas as partes envolvidas, inclusive nós que somos consumidores de produtos de outras empresas. Dá uma olhadinha nesse Excel aqui da empresa para a gente finalizar a análise dela. Parece que um dos principais riscos dessa empresa realmente é a dívida alta que ela carrega. Eu já falei, é esperado empresas desse setor terem dívidas altas, mas se a gente olhar aqui, a gente pode ver aqui no terceiro trimestre de 2022, essa dívida ela já chegou a quase 8 bilhões, essa dívida bruta. Se a gente vai para a dívida líquida, ela está em torno de 4 bilhões
Realmente é uma dívida grande que ela já teve, em termos de dívida líquida, um pouquinho maior, mas em termos de dívida bruta, é a maior dívida bruta que a empresa teve desde 2018. Claro, essa dívida, a maior parte dela é para financiar os projetos da empresa que ela está fazendo hoje para ter resultados melhores ainda no futuro. Realmente são projetos bem caros, como é o esperado. Olha aqui, ó, em 2022 ela já teve de investimento em CAPEX, ou seja, ela pagou desses investimentos quase 1,5 bilhão. Então são investimentos muito vultuosos e eu achei bem legal aqui esse recadinho que o pessoal da empresa acabou deixando, acho que por esquecimento. Mas quando a gente olha para a projeção, a gente viu que em 2022 até o terceiro trimestre tinha gasto mais ou menos 1,5 bilhão, mas a projeção é que 2022 tenha sido fechado com mais de 2,5 bilhões de investimento. Então muito investimento foi feito em 2022, ainda vão ser feitos alguns milhões de investimento nos próximos anos. Se a gente somar tudo aqui dá perto de 1 bilhão, mas a gente vê que a maior parte do investimento, pelo menos nos próximos anos, foi feito ali em 2022. Se os projetos que a empresa está investindo darem certo, ela vai colher melhores resultados ainda no futuro. E os maiores riscos que a empresa tem é essa dívida grande que ela carrega, o setor hídrico ter resultados ruins, porque embora a empresa tenha tentado diversificar, ainda é um setor bastante representativo nos resultados da empresa, e também alguma mudança regulatória que possa vir de uma hora para outra e impactar as atividades da empresa. Esses são os 3 principais riscos que eu acho que tem que ficar ciente caso tu queira investir nessa empresa. Mas no geral me parece ser uma empresa que está fazendo bons projetos e que parece que está posicionada para se inserir de forma bastante interessante nesse mercado de energia limpa. E aí, o que tu achou da empresa? Comenta abaixo e lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.